E mais uma vez aqui a DigiSystem, uma empresa de 35 anos de mercado, mais de 3.100 colaboradores, atuando de forma séria, contínua no mercado de soluções de tecnologia, o seu parceiro de negócios, atuando forte no segmento de finanças, governo, saúde e multimercados, com soluções diferenciadas, serviços, alocação de profissionais e muita coisa na era de digital. E hoje eu, sinceramente, estou emocionado aqui, porque a gente está com um convidado muito mais do que especial, uma pessoa que vai proporcionar um bate-papo muito agradável, tem muita história para contar, tem aí um fit. Eu sou suspeito, eu admiro ele profissionalmente, pela carreira, pelo desempenho, pela ética, pela postura, como conduz as negociações, os projetos e toda a importância que ele tem nesse mercado de tecnologia, sempre apostando em inovação, em ideias, pensando fora da caixa. E a gente fala de um profissional que ele é responsável por liderar iniciativas estratégicas, né, de tecnologia e inovação que conectam o varejo brasileiro às soluções globais de pagamentos, na Fiserv. Realmente a sua atuação combina visão de negócios, experiência técnica e inovação na veia. É incrível. Tudo com segurança, garantindo escalabilidade, eficiência operacional e, mais do que nunca, respeito e desenvolvimento de profissionais que trabalham com ele. Sem contar um atendimento a parceiros, né? Assim, ele entende os diferenciais de uma boa parceria, entende os diferenciais da equipe e conhece muito do mercado nacional de tecnologia e internacional. Eu já falei, sou fã desse rapaz aí. Com mais de 3 décadas de experiência em tecnologia, tem uma carreira formada lá atrás, né, em empresas como Level 3, que atuou não só no Brasil, mas na América Latina, e uma experiência formidável. Eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre ele, mas a gente está aqui com João Garcia, diretor de tecnologia, diretor de TI na Fiserv, nosso convidado especial hoje e mais conhecido como Johnny. Seja bem-vindo, Johnny. Obrigado, Eli, obrigado. Primeiro, agradeço aí você pelo convite, a DigiSystem também, não só pelo convite aqui, mas também pela parceria, né? Trabalho que a gente vem desenvolvendo juntos. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder, né, transmitir um pouco do que é esperado também para o público, para quem acompanha aí a DigiSystem nas redes sociais, né? Mas, assim, realmente muito feliz aí pelo convite. E estamos aí, estamos prontos aí para esse bate-papo. A honra é nossa, Johnny. Realmente é um prazer estar aqui com você, conversando, né, sobre você, Fiserv, negócios, mercado. E a gente já vai começar o nosso bate-bola aqui, nosso ping-pong, né? Eu sei que você gosta de futebol também. É isso aí. Então, no nosso bate-bola aqui, né? Conta para mim um pouco sobre você, Johnny. Né? Assim, mas do lado pessoal, quem é o Johnny na vida pessoal? O que ele gosta de fazer? Né? Eu conheço um pouco da sua história, né? Eu já falei aqui algumas vezes, eu sou teu fã, mas é legal você... O Johnny fora do crachá, né? Quem que é ele? Quem que é essa pessoa? O João bacana, Garcia. Bacana. Bom, você viu, né? Começa pelo nome aí, João, mas todo mundo conhece por Johnny, porque a gente já tem essa amizade, essa proximidade com os parceiros dentro da empresa também. Então, assim, é a forma que eu sou conhecido, né? Não tanto no mercado, mas começou dentro de casa, é a forma que eu sou conhecido. Sou casado, né? Tenho um filho, eu sou casado com a Tércia, tenho o Felipe, de 27 anos. Sou corintiano, como você sabe bem, né? A gente sempre corintiano roxo, vai de mão. A gente sempre brinca aí de futebol nas nossas reuniões, a gente sempre faz algumas brincadeiras, mas assim, corintiano roxo, católico, né? Amante de tecnologia, né? Eu acho que toda a minha carreira, que a gente vai falar depois, ou que você quiser perguntar, nasce na tecnologia. Eu lá com 14 anos já vou fazer um colégio técnico de tecnologia, porque buscava essa área, algo que sempre me chamou muita atenção, né? Então, essa é a minha vida. Assim, uma vida tranquila, sou um cara que cresceu no interior, né? Então, assim, bastante humilde. Eu acho que é nisso que rege assim, a minha vida, tratar bem as pessoas, de estar bem com todos, né? E isso também, é o que eu sempre falo, isso também nos traz muitos resultados, né? Porque
é o que você falou, de como você trata as pessoas, de como que você trata a equipe. Isso tem diferencial, isso faz bem, não só para as pessoas, mas para a gente mesmo. Então, esse é o meu norte, né? Por aí que a gente sempre vai, o respeito com as pessoas, com os profissionais, com os parceiros, né? Eu acho que cada um dentro dessa cadeia tem o seu papel, né? Mas o mais importante é isso, é como que a gente se relaciona. Eu acho que o relacionamento, eu acho que eu vou falar isso várias vezes durante a nossa conversa aqui, porque eu acho que é base fundamental para tudo, né? Seja na parte corporativa, no mundo de amigos, pessoal, em tudo, né? Acho que tudo rege aí como que você trata as pessoas e como que você quer ser tratado. Então, acho que começa de como que você trata os demais, né? Então é isso que eu posso falar um pouco da minha vida pessoal, é isso, né? Não, legal. Assim, um dos pontos, né? Assim, essa simplicidade e eficiência da liderança diferenciada que você tem, né? Junto aos times, junto aos fornecedores. Eu acho que sempre foi uma marca sua, né? Essa simplicidade, humildade, transparência, né? Sendo sempre muito objetivo, muito isso direto e sempre respeitando todos os limites da cadeia de relacionamento. Muito interessante. Eu realmente admiro muito. Agora me conta um pouco, né? Você iniciou aí falando do colégio técnico. Isso. Vamos falar um pouco dessa carreira técnica, né? Volta lá atrás, como é que foi o início dessa carreira até o momento atual, né? Quais foram os desafios que você teve? Como você começou? O que te encantou em tecnologia? Como é que você foi buscar esse expertise, esse conhecimento e esse know-how que você tem hoje aí, por estar, né, numa grande instituição financeira, né? Super Claro. respeitada, mundialmente conhecida e que vem crescendo números assustadores aí, né? Pela sua eficiência e qualidade de serviços que a Fiserv tem no nosso mercado. Com certeza, com certeza. Bom, falando primeiro da minha trajetória, que é até longa para falar, mas assim, começo lá, como te falei, adolescente, 14 anos, já num colégio técnico, já trabalho. Meu primeiro trabalho também o que chamava de CPD, né? Era o que fazia toda a parte de processamento da empresa, né? Então, era realmente ali um desafio. Começar na tecnologia, tecnologia era CPD, que chamava ainda, né? Era uma central de processamento de dados. Eu não lembro, eu sou mais você novo. Você é um cara novo, você não é do meu tempo você isso. não vai lembrar disso. Então, assim, ali começa o contato com a tecnologia, né? Conhecer todo mundo, assim, que estava começando, né? Putz, era 386, 486, computadores ainda mal eram coloridos, né? Era VGA. É verdade, VGA. Redes, terminais burros que a gente chamava, né? Que você tinha uma central e os computadores eram só teclado e... Porque a Compaq veio com os pressários. Isso, putz, eu acompanhei tudo isso. Então, assim, começa aí na tecnologia, mas, assim, sempre encantado com esse mundo, né? Depois fazer uma faculdade também de processamento de dados, né, no mundo de tecnologia, já aí com uma visão mais de multimídia, de desenvolvimento de software, aprendi muito na parte de desenvolvimento de software nessa época, que minha carreira se inicia então com desenvolvedor de software, né, programador, conhecer esse mundo, e depois foi afunilando mais para essa parte de serviços, né? E aí junto com infraestrutura, cuidar de equipes, né? E aí pelas empresas que eu passei, implementações de grandes projetos, de CRM, eu sou suspeito que eu te conheci lá em missões críticas já, né? Então, quando eu te conheci, você já atuava com serviços críticos lá, 7x24, na correria. Sempre, cara. Sempre com... Então, e aí existe, né? E é o que a gente chama de serviço mesmo, que daí é como tratar o cliente, né? Como uma operação 24/7, na época implementando Service Desk, implementações em toda a América Latina. E claro, o desafio aí nessa carreira já começa aí, como montar os times, né? Como time local, Brasil, depois como montar um time regional, América Latina. Então a carreira vai tanto da parte de tecnologia, como já na parte de liderança. Então, onde eu acho que mais me destacou nessa parte de liderança. E aí você comentou, né? Claro, hoje eu tenho um desafio na Fiserv, né? É uma empresa maior processadora de cartões do mundo, né? Hoje também a gente tem a parte de ser um líder em serviços de pagamentos, né? E de tecnologias de pagamentos também. Então, assim, presença no globo, né? Então, assim, é reconhecida por ter presença em vários países como líder de pagamentos. Então, assim, é um desafio constante. Aqui no Brasil a gente tem desafios enormes, né? Como você mesmo comentou, principalmente a parte de Pix, que vem crescendo no Brasil assustadoramente, assim, né? O volume, né, transacional, nos períodos aí que a gente tem de Natal,
esses grandes peak seasons que a gente chama Natal, Dia das Mães. Então, quando As o comércio... comemorativas, né, que são impactantes exatamente. pro Então, negócio. o comércio, ele é um momento que a gente tem aí que mostrar robustez, mostrar segurança, né? Então, esse é um diferencial que a gente traz dentro da Fiserv também, de como ser robusto, né? E de permitir segurança para os nossos clientes. Essa, acho que é o destaque que a gente tem, né? De como garantir que tanto o comércio pequeno como o grande, a instituição financeira, como isso se conecta, né? A gente é a parte de processamento de ponta a ponta, né? Então, isso é um diferencial grande. Então, hoje o desafio segue nessa linha que eu te comento de serviço, né? De atendimento, de ter o cliente sempre no foco, né? Sempre no ser o foco das nossas operações, da nossa atenção, tudo o cliente no centro. Essa é o nosso... a nossa missão, né, dentro dos nossos desafios. Vou emendar uma pergunta para você nesse contexto, né? Como que você enxerga a contribuição da Fiserv, né, no mercado de tecnologia e negócios, né? E mais, como é que a Fiserv, na sua visão, e eu tenho essa visão de mercado e muitas pessoas têm, né? Claro. Quando a gente fala de vocês, fala da Fiserv, que ela modificou esse mercado e esse segmento. Ela veio assim com uma como que eu falo? Não vou dizer uma fome, um apetite, mas ela veio com dinamismo incrível nesse segmento, né? Implementando um novo ritmo. Então, como é que você enxerga essa contribuição da Fiserv no mercado de tecnologia, de negócios, e para onde você acha que vai continuar esse caminho aí, né? Para onde está caminhando? Claro, hoje eu volto no ponto da robustez, a gente fala de como garantir, né, a operação dos nossos clientes, né, a demanda, né, e dos diferentes clientes, tamanhos de clientes, né, como ter essa robustez, como ter, principalmente, e a gente pode falar isso depois com mais detalhe, né, como monitorar todas essas operações, que é parte da função onde eu estou hoje, como a gente monitora todo esse serviço, como a gente garante com previsibilidade o que pode... como se antecipar a qualquer problema, mas principalmente, né, hoje a gente tem usado já, e você fala um pouco de tendência de IA, né, a gente tem usado muito a parte de inteligência artificial já para contra fraudes, né, detectar qualquer anomalia ali no momento da transação, já bloquear, e algo que a gente faz com bastante maestria, né, então isso permite também muita confiança, muita segurança para os nossos clientes, né? E também por isso que os nossos parceiros também entram nessa jornada com a gente para poder, no caso da DigiSystem, para a gente poder manter essa qualidade, essa segurança, essa robustez, que é o foco importante nesse mercado de pagamentos eletrônicos, né? Johnny, aproveitando esse contexto que a gente está conversando sobre tecnologia, mercado, a Fiserv, DigiSystem e tudo mais, fala uma coisa para mim, conta mais sobre a Fiserv. O que é a Fiserv? Quem é? O que ela faz? Como ela está inserida no contexto nacional, Latinoamérica e mundial? Porque a gente tem muita informação, né? Mas de alguém de lá de dentro. Fala para a gente. Muito boa a pergunta, Eli. A Fiserv é líder, né, de pagamentos e sistemas financeiros do mundo, né? Maior adquirente do mundo, maior processadora de cartões do mundo, né? Tem uma presença muito forte na América Latina, mais de 35 anos de presença na América Latina. Aqui no Brasil, muito reconhecida, né, pelos seus produtos, né? Hoje é um dos grandes processadores de Pix, né, do país. Então, a Fiserv se diferencia, né, por essa gama de produtos, né? E o principal, né, como que ela integra o pagamento de ponta a ponta, né, desde uma instituição financeira, de um adquirente, uma aliança, até o consumidor final, até o cliente final, até o pequeno comerciante. Então, assim, está nas diferentes cadeias, do pequeno ao grande comerciante, o grande comércio. Então, é uma presença muito robusta, né, de processamento. Então, a gente precisa realmente ter essa robustez e essa estabilidade nos sistemas, mas isso é o que faz o diferencial da Fiserv, né? Também fazer essa diferença, né, no mercado. A gente tem a certificação do Great Place to Work em vários países da América Latina, Argentina, Colômbia, Brasil, entre outros, né? Então, assim, também como ela é reconhecida dentro, né, com seus associados, né, no mercado. É uma empresa também que preza muito por isso. Então, essa é a característica, o diferencial Fiserv, de ser uma empresa muito grande mundialmente e, ao mesmo tempo, está
atento ao seu cliente final, ao seu pequeno cliente, ao seu grande cliente, dependente do tamanho, né? É uma empresa robusta, mas que também tem o olho, foco, o cliente no foco, mesmo que seja um cliente de menor porte comparado com o de maior porte. Então, assim, essa é o diferencial, né? E é isso que a gente sempre busca, né? Poder estar em diferentes frentes, em diferentes formas. Uma empresa com uma longa história. E como é que os nossos ouvintes, aí, o pessoal que nos acompanha, pode identificar a Fiserv lá na ponta? Cara, vamos aqui no Brasil. Oh. Muito bom. No Brasil a gente tem assim bancos, né, que utilizam, né, dos nossos serviços, né? A marca às vezes está o nome do banco, mas sempre que você, principalmente aqui no Brasil, no mundo do varejo, sempre que você olhar lá, às vezes tem várias marcas de máquina, várias marcas de POS, mas no final, quando você pede lá o seu comprovante, vai estar lá sempre CTF by Fiserv, né? Que é aquele produto que foi processado dentro da rede da Fiserv. Então, você vai ver que é mais frequente do que você imagina, porque realmente a gente processa nessa rede de varejo muito, muito mesmo assim, todo o processamento desse pagamento. Então, a gente faz parte dessa cadeia, como eu te falei, de fim a fim, né? Então, você vai com certeza ter esse contato, seja no nome de uma maquininha BIM, seja no nome de uma maquininha Clover, ou até mesmo no comprovantezinho ali que você vai ver lá, CTF by Fiserv. No comprovante eu já identifiquei várias vezes, né? Depois que a gente começou a atender mais e entrar no negócio, mergulhar, claro. Várias vezes eu identifiquei lá, é bem legal isso. Doni, essa foi uma boa sacada. E foi bom saber um pouco mais sobre a Fiserv, né? Uma empresa líder de mercado e que faz a diferença na vida de muita gente e de muitas empresas. Com certeza. Legal. Joia. Obrigado. E esse crescimento da Fiserv que tem sido bem acelerado aí, como é que você vê isso perante o mercado nacional e internacional? Vendo que ela está crescendo cada vez mais, não só no Brasil, mas na América Latina toda. É um desafio enorme, né? A gente sabe que os nossos propósitos, os nossos trabalhos é para esse crescimento, né? Tanto no Brasil quanto na América Latina e mundial. No Brasil, a gente tem foco acompanhando também o crescimento, né, do mercado, do varejo, né? A gente está conectando cada vez mais o varejo, o pequeno comércio, o grande comércio, as instituições financeiras. Então, acompanhar esse crescimento, né? Claro que a gente tem por trás, né, dentro das nossas infraestruturas, dentro da nossa rede, muita confiança, né, devido a justamente a gente poder trabalhar em ambientes que a gente trabalha on-premise, trabalha em ambientes clouds, então a gente tem muito essa parte híbrida, né, de a solução estar disponível em diferentes lugares, de diferentes formas, mas sempre com a mesma segurança, tudo que é necessário para garantir uma operação que seja uma operação, primeiro, que seja para o usuário final, que seja uma experiência agradável, utilizar o serviço, mas também que seja segura, né? Então, esses sempre são os nossos padrões para poder manter essa qualidade, né? E o interessante, né, que não diferente de outros mercados, outras dificuldades, mas você na ponta tem que ter um serviço lá de qualidade, disponibilidade, segurança e principalmente velocidade, né? Com certeza. Porque você não está sozinho, você tem outros concorrentes ali também muitas vezes, né? Provendo algum tipo de serviço, que se você está disponível, você perdeu aquela transação. Com certeza. Então, assim... E é por isso que a gente tem que ter diferentes caminhos. Quando a gente fala da robustez, a gente fala isso de dar diferentes plataformas, diferentes contingências, né? A gente tem grandes data centers, né, que a gente hospeda diferentes soluções de diferentes fabricantes, né, reconhecidos. Os grandes fabricantes que a gente tem de tecnologia, a gente tem isso tudo dentro da Fiserv. A gente tem um vasto ambiente tecnológico, né, tudo que é do mais atual que você imagina, tanto na parte de distribuídos, na parte de redes, na parte de aplicações, na parte de segurança, você pode ter certeza que está dentro da nossa infraestrutura. Então, é um desafio sempre muito bom, né? Acho que eu acho que tem um privilégio de trabalhar numa companhia que permite e que disponibiliza, né, essa qualidade, essa diversidade de tecnologia, justamente para esse foco que você comentou. Como você tem uma contingência, você, assim, na ponta tem que estar tudo funcionando, sempre disponível para a experiência do usuário final, né, do cliente final. Eu vou aproveitar, vou colocar uma pergunta que não está no roteiro aqui, mas que é uma curiosidade, né? Você, na tua carreira, e falando sobre mercado de tecnologia, sobre tudo isso que você fala, como é, né, o Johnny
estar hoje como diretor de tecnologia, né? Como é que é ser uma referência nesse setor? Porque você é uma referência, né? A gente conversa com outros profissionais de outros clientes e tudo mais, e quando a gente cita a Fiserv, seu nome sempre vem à tona, né? Como é que é ser uma referência nesse mercado de tecnologia? Uma pergunta pessoal agora, né? Bom, claro, assim, eu sempre digo que nada nessa vida, né, e na carreira a gente se faz sozinho, né? Então, Sim. eu acho que o importante é a gente sempre ter um time que suporta, né? Um time que está sempre em melhora contínua. A gente trabalha isso dentro dos times. Então, para mim, esse é o diferencial, né? A gente tem uma equipe que se ajuda. Que, aliás, você tem uma equipe muito boa, né? Muito boa, com certeza. Dá para citar várias pessoas. Não, e você percebe na implementação do serviço que vocês participaram com a gente. Mas eu digo na transparência, no dia a dia, na facilidade, na realidade das informações, muito interessante. Mas esse é o diferencial, né? Você montar uma boa equipe, né? Claro, também a experiência que a gente traz durante todo esse tempo, né? Permite as tomadas de decisões, né? O que eu sempre digo, e está sempre dentro do nosso foco, primeiro o cliente. O cliente tem que estar na primeira instância dentro da equipe, dentro da operação, dentro de vendas, em tudo. Então, assim, para mim, dentro de tecnologia é a mesma coisa. Então, assim, eu gosto muito, acho que dentro da companhia a gente também tem essa experiência, às vezes, de fazer troca de setores para você lá escutar uma ligação de um cliente, entrar, ver como é uma área de monitoração. Entrar no detalhe. Então, assim, a gente tem essa troca, tem áreas dentro da companhia de qualidade que faz esse trabalho para você sentir a voz do cliente dentro da companhia. Então, o que a gente sempre trabalha lá, e assim, em todos os níveis hierárquicos da companhia, é o cliente primeiro em foco. Então, para mim, vai muito em linha com o que eu também sempre trabalhei. Eu acho que, assim, a gente fala que tem uma excelente equipe, excelente equipamento, excelente tecnologia, mas se o cliente não está satisfeito, não adianta nada. Você não alcançou e não vai progredir. Então, a progressão da carreira, assim, o diferencial, acho que é isso, é sempre olhar a visão do cliente. E você sabe, você me conhece, quando tem algum assunto, alguma necessidade de melhoria ou de uma ação rápida, você sabe que eu estou sempre em primeira pessoa, mostrando, pessoal, é aqui que a gente tem que ir, vamos fazer o esforço, vamos resolver, vamos melhorar. Exemplo, né? Tá sempre à frente, isso é bem legal mesmo. Isso é importante. Assim, mas assim, o termômetro para mim sempre é o cliente e trazer essa visão para a equipe, né? E aproveitando, né, a gente sabe que uma pessoa na sua posição, né, com a sua responsabilidade e com uma agenda superlotada, tanto eu diria profissionalmente, como de eventos e palestras, uma série de coisas, e aí fora a capacitação, que eu sei que você é um cara que estuda, busca conhecimento, está sempre aí antenado com o que vai acontecer, está sempre se antecipando. Qual que é a expectativa que você tem, né, sobre os fornecedores de tecnologia? Porque você deve ser muito assediado, né? Claro. A gente sabe, a gente participou dos processos na Fiserv, né, através da área de compras, da área de credenciamento. A gente sabe que é um processo bem rigoroso, bem detalhado. Claro. E assim, muito, muito bom do nosso lado, né, participar, ser avaliado e poder ser escolhido. Mas assim, o que você espera realmente, na sua opinião, dessas empresas, né, desses parceiros, né, de tecnologia? Quando você, na tua cadeira aí de diretor, né, acho que você é muito assediado. Isso é normal, né? Claro. Até a gente que não é tão importante é assediado por fornecedores. Eu fico imaginando você, né? Claro. Que está ao topo da tecnologia lá. O que você espera desses fornecedores? O que é o diferencial para você? O que brilha os teus olhos quando você ouve em relação a um fornecedor novo ou um fornecedor que está lá dentro? Claro. Bom, primeiro, mais do que nada, é a confiança, né? Você tem que ter a confiança, né, de um fornecedor realmente que está em linha, né, com a nossa necessidade de trabalhar a segurança da informação. Então, assim, muito rege por esse lado da confiança. E, claro, trazer fornecedores, principalmente que está próximo, que vai entender a sua necessidade, né? E que principalmente traz também visões estratégicas, visões de inovação, né? Então, são critérios, assim, claro, no primeiro contato, todo mundo oferece tudo, né? Mas a gente sabe que basta promete tudo. Basta 2, 3 conversas para você ver quem que realmente você tem a confiança, quem vai te trazer o diferencial, né? Então, assim, sempre alinhado, assim, quem vai dar mais fit com o nosso também o resultado de negócio, né? Então, claro, a gente
Às vezes o mesmo fornecedor, para um serviço ele é o adequado e para outro serviço ele não é adequado. Então, assim, não que não seja adequado à empresa, mas para o que a gente precisa para aquele momento, entendeu? Então, assim, é de muitas conversas, o processo de escolher um fornecedor para um serviço realmente é bastante rigoroso, né? A gente passa por várias etapas, você sabe disso, né? A gente passa por muitas etapas, não é questão do preço, né? Só o preço, a gente tem muitas coisas associadas, né? Nem sempre o barato que a gente sempre fala às vezes sai caro, né? Então, assim, ter o equilíbrio, claro, tá dentro de um budget que você preparou, mas também dentro de uma estratégia, dentro de uma qualidade, é tudo isso que a gente espera. E, novamente, volta no mesmo ponto. Também olhar aquele cliente aquele fornecedor que vai estar junto com a gente olhando para o cliente. Eu acho que isso é fundamental, né? É importante na parceria estar lado a lado ali olhando o foco que é o cliente final lá. Se você pegar um fornecedor que senta com você numa reunião mensal, falar, olha, eu cumpri a CLA, eu entreguei o serviço, estou dentro, fiz bem o meu trabalho. Não é isso. Não é só isso. Claro que isso é importante, indicadores, né? Os contratos estão aí para reger essa parceria, né? Esse negócio. Mas a diferencial está realmente quando te antecipa, te traz olha, eu estou vendo uma tendência. Consegue trazer um save em alguma coisa que pode gerar oportunidade, market share, né? Expansão, com certeza. EBIT. E visões de negócio e às vezes até mesmo... Está alinhado com o negócio, né? Cada vez mais acho que é importante o fornecedor ter esse papel de entender do negócio do cliente, né? Para poder trazer insights que sejam produtivos e levem ao... E até mesmo, às vezes, oportunidades de negócio são feitas com contato com o próprio parceiro, né? Dos dois lados. Eu acho que isso é natural, né? E é saudável, né? Então, mas assim, eu sempre digo, os fornecedores são uma extensão, né, da companhia. A gente tem que trabalhar junto, né? Então, a gente passa por todo esse processo rigoroso justamente para depois a gente poder falar, bom, agora a gente está realmente trabalhando juntos nessa função, nessa meta, nesse desafio, e aí poder realmente fazer essa melhora contínua. Claro que todo serviço tem o seu ciclo, né, de transição, de iniciação, e depois a gente começa a colher os frutos, né? Mas é sempre já ter você começa com a régua já no nível que você fala, esse é o adequado, e depois você vai subindo essa régua para alcançar mais qualidades e tudo mais, né? Na tua opinião e visão como gestor, né, aproveitando já esse contexto de parceria, tecnologia, fornecedor, né? Como é que você vê que a DigiSystem era um parceiro já da Fiserv antes deste projeto, né? Que claro, para mim é um case de sucesso, acho que para nós é um case de sucesso, claro, mas é um case de sucesso em construção, né? Porque a melhoria tem que ser contínua, concordo com você, a gente não pode parar, tem que pensar alinhado aí as estratégias da companhia, o futuro e se antecipar. Como é que você avalia, né, na sua opinião, a atuação da DigiSystem em relação ao case Fiserv, né? Em relação ao projeto para que ela foi contratada, né? Porque a gente já estava no cliente, mas a gente conseguiu, acho que, fazer uma boa sinergia. Mas a sua opinião, sincera e objetiva, né? Claro, com certeza. Que são aí 6 ou 7 meses de projeto, se eu não me engano, né? Que a gente já está no ar. Eu acho que é mais ou menos isso aí. 7 meses, né? Até mais. Nós já estamos com 9 meses. 9 meses, né? Nasceu, que a gente começa com a transição, já nasceu. Teve a transição, né? Agora então, como é que você avalia desde a transição, o início lá, né? Porque tinha um outro fornecedor, o repasse, o onboarding, até hoje. Aí. Bom, conta um pouco para a gente. A gente pode falar um pouco das etapas, né? Claro que a primeira etapa é o que você falou, já é um fornecedor que já estava dentro da Fiserv, né? Então, isso já credencia bastante. A gente selecionou vários fornecedores, parceiros que já estão dentro da nossa operação, né? E passar por esse processo de RFP, né? Poder avaliar a proposta. E aí eu acho que começa o primeiro diferencial com a DigiSystem, e isso eu já falei para vocês também, e a gente falou com os setores da companhia que participou. Vocês entenderam muito bem, né? O escopo, né? O que assim, com poucas... A gente passou por etapa de entrevista, vocês levantaram os dados. Então, assim, entenderam muito bem o escopo, a necessidade da área, né? E aqui a gente está falando de uma área de Command Center, né? Que é uma área de observabilidade 24/7, né? E depois também de uma área, né, que a gente chama aí de uma área mais técnica, né, de realmente hands-on ali, de estar de frente aos servidores, executando atividades também importantes, né, também 24/7. Então, o entendimento do escopo da DigiSystem,
Isso já foi um diferencial nesse momento, né? E aí, claro, passa por várias etapas, todos, como eu te comentei, são fornecedores que participaram, que a gente também tem outros negócios, né? Então, tem que ser algo bem, é um processo bem rigoroso, né? Que é conduzido por outras áreas, a gente, como define o escopo do serviço, mas tem as áreas que faz todo o processo da RFP, de contrato e tudo mais, né? Essa foi a primeira etapa, o entendimento do escopo. E está muito próximo, né? Então, assim, eu senti que realmente, tanto no momento que a gente tomou a decisão, né, de ir para a DigiSystem, a gente passou por um processo de transição e nesse momento é que eu vi o grande diferencial, né? Porque na transição é onde que, assim, o risco é maior, que é o momento que você está dando onboard, entrando dentro da operação, né? E outro alguém estranho, teoricamente, está chegando. Exato, está conhecendo a operação. Está entrando na sua casa. Assim, claro, foi feito toda a documentação, todo o treinamento, todo o shadowing, todo esse processo. Mas tem o T0 lá. Né? Tem ali aquele momento que você fala, bom, em algum momento a gente vai fazer isso até fazer a virada, né? Então, assim, o que me chamou bastante a atenção foi a participação de diversas áreas da companhia da DigiSystem, ao ponto de eu ver o comercial participando junto com o SDM, que era o cara responsável pela implementação, o contato com os donos da companhia nos momentos chaves, participação. Legal. Então, assim, a presença, eu acho que isso é um diferencial. Você sentiu acolhido? Não, acolhido e, assim, claro, suportado, assim, como eu falei para você da confiança, a confiança se dá também por atitudes, né? Principalmente por atitudes. Então, é ali que você vê que o que você está falando da boca para fora, o que você está realmente executando, né? Assim, vi diretora de RH passando madrugada lá, entrevistando o pessoal que ia trabalhar na madrugada, fazendo onboard do pessoal da madrugada. Não foi promessa só do comercial, não, então. Aconteceu. Então, assim, é algo legal. Assim, eu posso falar abertamente, porque e se não fosse isso também, fosse outra questão, mas assim, isso é o que foi o diferencial. Acho que é estar presente, acompanhar essa transição. E aí a gente entrou realmente com o serviço já no período final de ano, que é o que eu te comentei, a época de peak season. É verdade. Aí é a hora que a gente precisa realmente ligar... Black Friday, Natal e tudo mais. Então, assim, a hora que você tem que ligar tudo no modo turbo, né? E tá atenção total. E imagina, um command center, observabilidade, tudo é importante, né? Qualquer evento, é tudo na previsibilidade. Ver algo que possa ocasionar um problema e resolver antes, né? Antes que um cliente sinta alguma intermitência ou algo. Então, tudo isso é feito por essa observabilidade. E também pelos times técnicos, que tem que estar executando de forma correta. Então, assim, nesse momento que foi a pós-transição, é esse momento do ramp-up ali da operação, é também a mesma coisa, a presença, estar próximo e também trazer alternativas, né? Não é que assim, o John definiu esse escopo, é rígido, a gente não pode se movimentar. Pelo contrário, eu acho que foi feita a 4 mãos, né, essa implementação. Então, do nosso lado, com os nossos profissionais, que você comentou, com a equipe, sim, cada um dentro da sua liderança, dentro da sinergia, da sua função, criando essa sinergia com vocês, que também é uma troca muito valiosa. Também que vocês têm muita experiência nessa parte de observabilidade. Isso também foi algo importante para a gente, não era trazer alguém que nunca fez observabilidade, que nunca cuidou de um command center, pelo contrário, acho que vocês trouxe um know-how e expertise para a operação para a gente também. Então, legal de ouvir. É super bacana. Então, vai na confiança, vai de estar próximo, né? E, claro, novamente, esses parceiros, agora assim, fez o ramp-up e agora? Agora é realmente a visão de futuro, a estabilidade, a melhora contínua e aonde a gente tem essa parceria de estar próximo, né? E poder realmente ver o diferencial, onde buscar eficiência, onde agora a gente está falando muito de automação, de AI, e a gente está usando muita coisa na companhia, vocês têm acompanhado, como que a gente busca eficiência nos processos. Então, assim, é super importante. Agora os desafios só aumentam, né? É o que eu sempre falo, assim, se a gente tiver... Você vai falar, agora eu cheguei numa zona de conforto, aí você está numa zona de perigo, né? É sempre constante, né? Nossa, você traduziu bem. Serviços, para mim, né? Eu trabalho há pouco tempo com tecnologia, né? Pouco você sabe tempo disso, também. Pouquíssimo tempo. Serviços que geram zona de conforto, você acabou de falar. Geram a zona de risco. De risco. É isso aí. 100%. Não tem zona de conforto em tecnologia, muito pelo contrário. E no mundo A mudança é constante, é cíclica, né? Não tem jeito. E no mundo financeiro é constante, assim, assim, a demanda é muito grande, né? Então, assim, eu acho que é isso, o cuidado mesmo que a DigiSystem teve na entrada da operação, nessa estabilidade, acho que a gente fez uma parceria que está dando resultado,
né? A gente tem conseguido, é o que você falou, acompanhar o crescimento, né, do mercado, dos varejistas e tudo mais. Esse varejo constante que o Brasil está em muito crescimento, né? E aí ter com vocês do lado, acompanhando, e a gente ter essa segurança, nos permite também focar em outras coisas, poder crescer em outros serviços, buscar automação, buscar eficiência. Então, acho que é um ganha-ganha, né, dos dois lados. Eu tenho duas perguntinhas para você que assim são bem focadas no negócio e diretamente ligadas a esse mundo que você vive, né? Se você tivesse que explicar em uma frase, né, qual é o maior valor de ter um command center e um sysadmin na companhia hoje, na tua visão de gestão? Dentro da operação? Isso, dentro da operação. Cara, eu acho que assim, primeiro a previsibilidade, né, que eu já comentei aqui. Se antecipar, né? O command center a gente chama os olhos da companhia, ele tem que estar olhando a operação, a parte técnica, como que está funcionando toda a infraestrutura, né? Que, como eu comentei, o tamanho da infraestrutura, você tem que olhar se tudo está bem, como é que estão os alertas, como é que estão a utilização dos recursos, como é que está a capacidade. Então, tudo isso é visto também pelo command center. Depois, a gente tem a parte de como medir volume transacional por cliente, por bandeira, por aliança. Então, a gente está sempre monitorando qualquer variação, né? E, muitas vezes, a variação normal, de repente, dá um exemplo. Poxa, esse cliente baixou o volume transacional. Você vai ver, é um feriado na cidade daquele cliente específico. Tem os alertas que são que ocorrem, né? Mas não necessariamente é um problema, né? Mas assim, é constante, está olhando em contato com as demais áreas. Tem que saber o motivo, né? A causa raiz. Então, assim, previsibilidade é você detectar, né, um problema antes que ele se torne um problema grave, trazer as equipes que são adequadas para validar, para corrigir. Então, tem todo um processo de on-call, né, de plantão, de escalamento, com as equipes que são 24/7, outras que você precisa acionar. Depende muito do foco do que você está trabalhando. E o sysadmin ali, que você comentou, essa área técnica, é uma área crucial para manter a saúde, o health check dos ambientes, né? Manter a saúde. Uma área super especializada. É muito especializada. No mercado você sabe como que é trazer um profissional desse. É difícil, né? É difícil. E a gente tem aquilo que eu comento com vocês, a gente cuida muito da infraestrutura Brasil e América Latina, né? Então, até os profissionais também, o tema de idioma, né? A gente tem operação Brasil, Argentina, tem na Índia, então assim, de atenção, de atendimento técnico, né? Então as equipes estão falando espanhol, inglês, tudo na mesma conferência, né? Então assim, para resolver, para aplicar um patch, para aplicar uma melhora de segurança, então assim, o sysadmin é fundamental nesse que eu sempre digo, é manter o ambiente saudável. As famosas salas de guerra, né? Isso também faz parte do mundo de operação, né? Normal. Qualquer incidente ou qualquer evento que você entenda que é necessário fazer uma sala e buscar diferentes especialistas. Você tem um especialista de banco de dados, às vezes você tem um especialista de redes, às vezes você tem um especialista da aplicação ou de segurança, todo mundo numa conferência, conversando. E eu acho que isso também é o que mais assim, é produtivo, né? No sentido de tecnologia. Então, o Command Center, você fez a pergunta da importância, ele também é esse elo, né? De conectar as equipes, trazer para a sala. E aí vem o segundo ponto que eu acho que é fundamental, a comunicação, né? Como que você comunica, né, o que está acontecendo, como que você comunica que... Até mesmo que você falou, a gente está tendo um volume hoje excepcional. É parte também do Command Center avisar o que está ocorrendo na operação, como que está o nosso dia, né? Então, afeta tudo, né? Vai afetar comercial, afeta o delivery, claro. afeta tudo, né? Então, assim, mesmo do lado positivo, você tem que demonstrar para a companhia também tudo que está acontecendo na operação. A gente tem dashboards diários, tem dashboards automáticos que a gestão recebe também, né? A alta gestão recebe o que está acontecendo, volume, como que está o comportamento. E a gente tem operação de malha na madrugada, né? Como que foi a malha, como que foi o processamento, como foi o pagamento, a antecipação. Todo esse mundo de adquirência é 24/7. Tem operação que você sabe que é mais importante na madrugada, às vezes, que durante o dia. Sim. Então, que não pode parar. É muito interessante nesse sentido. Então, eu acho que são áreas chaves para a companhia, né? Eu acho que não só para a Pfizer, acho que para todas as companhias, ter uma monitoração adequada. E a gente tem ferramentas de monitoração muito eficientes, né? Ferramentas que nos permitem realmente
olhar o nosso ambiente em todos os ângulos, né? Então, assim, isso... Então, 360. Facilita. Né? Você já esteve lá na sala, você vê lá, assim... Sim. Parece fantástico, né? sensacional. A gente tem tudo que você imagina monitorando lá, fora os alertas, as salas dos operadores. Faltou só o Tom Cruise puxando. Falta só isso mesmo. Mas, assim, é muito gratificante, né? Eu acho que fazer parte de uma área tão essencial para o negócio, de uma companhia de pagamentos, né? Então... É muito gratificante. E aí eu emendo a segunda pergunta que vem, né? Por isso que é importante ter um parceiro qualificado e que esteja atento a essas necessidades do cliente, né? Principalmente em termos de tecnologia, estar perto, entender do negócio. Claro. Isso é fundamental para vocês também, né? Aquilo que eu já te comentei, se, assim, sozinho você não faz tudo, né? Você pode até fazer, mas não fazer bem. Então, assim, a gente procura realmente parceiros especializados, né? Então, especializados naquilo, não vão reinventar a roda, né? Então, a gente traz realmente os expertises aí adequados para cada tipo de operação, de função, né? E vai montando esse time, né? Você sabe que ter o parceiro do lado é exatamente isso, é montar a extensão do time, montar toda essa área de apoio, né? Que a gente tem que trabalhar juntos ali para realmente garantir uma operação estável, como eu falei, robusta, mas para ser robusta ela também precisa ser estável, né? Então não adianta você ter algo grande que não funciona bem. Então é robusto e estável. Então são os dois nortes que a gente sempre traz aí dentro da operação. E ter um parceiro para isso, né? Garantir essa estabilidade. E na tua opinião, né? Quando você tem um serviço tão crítico, né? Como esse, 7x24, que realmente ele eu acho que demanda muita atenção, muita criticidade, muita observação. Como é que é a tua expectativa? Eu não diria expectativa, né? Mas assim, qual que é o principal diferencial que te levou ou que você vê na DigiSystem para estar executando esse serviço por você lá, né? Para ter essa mão de obra lá, essa equipe lá e não ter isso internamente, entendeu? Esse casamento, porque é uma responsabilidade gigantesca você ter esse serviço, essa missão crítica junto com um parceiro, né? Qual o diferencial? Como é que você avalia isso, né? O interessante é que, assim, até o nosso formato de trabalho, ele é conjunto, né? Não é algo que você terceiriza e fala, faz fora da companhia e eu só me entrego o serviço. Não, é junto, né? Então, a gente divide dentro dessa responsabilidade onde o parceiro faz a entrega e onde a equipe interna faz a entrega, né? Então, assim, tem essa junção ali, né? Assim, tem modelos que você terceiriza 100%, tem modelos malha, que você né? faz... Então, assim, você tem que fazer isso, trazer o que o parceiro tem de melhor, o que a sua equipe interna tem de melhor e fazer... E complementar a união disso. Então, eu acho que é isso que dá o diferencial. Traz as equipes internas que têm o conhecimento do negócio, do dia a dia, de como que é a operação de todos os produtos que nós temos na companhia e traz uma empresa que também já tem essa experiência no mundo de observabilidade, no mundo financeiro, que também traz na bagagem, não é que vai começar agora. Então, assim, um tem um know-how, o outro tem o expertise também dentro da companhia, né, da operação. Quando você une isso, você forma, assim, realmente aí uma célula preparada para o que é necessário, né? Então, talvez uma coisa só interna, como eu te comentei, pode ser feito? Pode ser feito, mas, assim, por que reinventar algumas coisas que você pode também aproveitar a experiência de quem já está no mercado? Então, o parceiro é estratégico nisso, né? De trazer esse conhecimento, juntar fazer essa união com o conhecimento das áreas internas e criar essa locomotiva. Por outro lado, a avaliação do parceiro também ela é constante, né? Dia a dia, Claro. né? Se o parceiro dormiu, dançou, né? Assim, a preocupação é que ele esteja sempre ao seu lado, ali antenado, se antecipando e trazendo, eu diria, mais credibilidade, mais segurança e mais velocidade nas suas operações, né? Não, com certeza. E assim, aquilo que eu comentei no começo, a gente começa com a regra de qualidade ela vai subindo, né? A gente tem indicadores de qualidades fortes dentro da companhia que a gente faz acompanhamento diário e semanal e mensal. Então, assim como a gente faz interno, a gente também faz com os parceiros. Então, a qualidade sempre, a regra da qualidade, você dificilmente fala, olha, já alcançamos esse nível aqui de qualidade, estamos satisfeitos. Não, vamos sempre buscar melhorar a eficiência. É aquela história da melhora contínua, né, em todas as fases do processo, né? E aí, onde você comentou,
Se um parceiro ele entendeu o escopo, entregou e depois ele se acomoda, claro, a tendência é que com o tempo vai ser substituído, né? Ou mesma coisa internamente, se você tem uma equipe que não está progredindo, não está avançando, você tem que se adaptar, né? Então, a melhora é contínua. E eu acho que isso o mercado exige de todas as empresas. A gente sempre quer fazer mais, né? Melhor e com menos, né? Sempre que a gente fala, mais né? por menos, né? Então, assim, isso é eu diria, uma tônica do mercado. A gente tem sempre está com esse viés. Mas sabe o que é bacana ali? Exatamente isso que você comentou. Quando você fala, poxa, eu já fazia esse serviço nessa qualidade, nesse nível, você acha que você está, poxa, como estamos bem, estamos funcionando bem. Aí vem um parceiro e fala, poxa, e se a gente fizesse isso? Você fala, putz, abre um leque, né? Abre um caminho, você fala, poxa, podemos fazer muito mais. Né? Então, isso que não dá para se acomodar. Né? E quem que é o beneficiado com isso? O nosso cliente. Essa sempre a buscar essa experiência mais eficaz, uma experiência melhor com o serviço que você presta dentro das áreas. Na tua visão, e eu não vou nem falar opinião sincera, porque você é sincero e transparente, eu te conheço há muito tempo, já forneci serviço para você em outras empresas, né? Eu sei da tua qualidade, pensamento e forma de atuação, né? A gente sabe que a Fiserv está no exponencial aí, num crescimento gigantesco. Claro. E você, na sua opinião sincera, você acredita que a DigiSystem está acompanhando esse crescimento? Está à altura desse crescimento? Tem que estar, se não tiver... Boa! Tem que estar. Tem que estar. Não, hoje, assim, eu comentei o momento do Peak Season, o momento que você estava entrando na operação, acompanhou e eu acho que trouxe diferenciais, né? Ao ponto de eu estar lá na véspera de Natal, que é o momento mais crítico para a gente, semana do Natal ali, o CEO da companhia ligando, como é que tá? Tô com a equipe aqui, recebi esse relatório, precisa de algo mais. Confesso que estava todo mundo desse lado conversando para saber, assim, tanto na Black Friday como no... Exato, não é que entregou a operação para a equipe, não, assim, é uma presença, então assim, legal. Esse acompanhamento de estar próximo, né? É fundamental. Eu falei no começo, o que é confiança, ser estratégico, não é da boca para fora, é nesse momento que você vê, né? E se tiver alguma crise, uma necessidade... Tem que atuar rápido. Levantar a mão e atuar rápido. Né? Eu sempre brinco com vocês que a gente está na Avenida Paulista, vocês também estão na Avenida Paulista. Eu falei, qualquer coisa eu bato na porta lá e falo, vamos... Vou fazer greve lá, põe o colchão. Vamos lá, porque o bicho está pegando. Mas assim, a gente falou de 9 meses, né, dessa operação bem estável, a gente tem progredido bastante. Né? Tanto... como comentei, com tudo que a gente está fazendo dentro da companhia e com o que vocês também estão trazendo dentro dos nossos serviços, acho que a gente está criando equipes também mais qualificadas. Uma coisa que eu acho que acompanha bastante nesse crescimento é como que a gente prepara os profissionais, né, que estão dentro da operação, como que a gente permite evoluir. Né? A gente tem casos lá, se você falar de equipe, pessoas que entraram e já mudaram de função em menos de 9 meses, assim, dentro da mesma função. Isso, né? E as lideranças também são super, assim, eu diria, satisfeitas com o seu plano de carreira, com a sua evolução, né? Claro. Entregaram e estão crescendo dentro da companhia, muito legal de ver. Não, mas assim, mesmo dentro da DC, vocês trouxeram um time, esse time já está evoluindo. Então, assim, fazer um bom onboard, foi uma boa entrada, uma boa contratação dos profissionais, né? Mas como também evoluir, né? Então, assim, às vezes você tem situações que você fala, poxa, aquele que quer realmente fazer um serviço diferenciado, que se dedica, rapidamente vai abrindo portas, né? Isso faz com que também tenha essa evolução na carreira e que para a gente também é evolução no serviço, na qualidade. Então, assim, volto lá no começo da conversa, como que a gente monta as equipes, como que a gente, né, exige das equipes, mas também como a gente dá oportunidades para a equipe. Né? Então, eu te falo que do nosso lado aqui, né, eu como diretor comercial e marketing da companhia, né, fico muito feliz em ver a integração das equipes nossas de operação, de serviços e RH, né, estando no cliente, estando presentes, sendo valorizadas e podendo acompanhar a evolução do cliente. Né? Eu vejo a preocupação lá da Jéssica, que é de RH, do Thiago, do Lucas, né? Da própria Vanessa do comercial, a sinergia em falar, discutir, reuniões internas nossas, né? De como se antecipar a necessidade, de como resolver um problema, buscar um perfil, fazer isso, fazer aquilo, treinamento, uma ambientação, um onboard, é bem interessante. Eu fico contente em saber que a gente, no comercial, né, faz uma negociação, participa de uma RFP,
alinha e acorda muita coisa e consegue entregar aquilo e vai em busca de muito mais para deixar satisfeito. Bem legal mesmo. Pô, Johnny, o papo está excelente, muito bom. Mas vamos lá, vamos partir para as etapas finais aqui, até porque eu sei que a tua agenda é complicada, você deve estar preocupado aí Sempre. Em ligar o celular, em ver esse command center, ver os admin, sei que você não para aí, é 7x24, né? Mas fala para mim, você tem alguma história curiosa ou engraçada na sua carreira aí que você pode citar ou pode dividir com a gente, que a gente pudesse dar um pouco de risada aí, um fato ou de fornecedor, não precisa citar o nome, né? Mas a situação em si que te marcou? Vamos pegar um exemplo aqui com vocês lá, né, cara? Assim, a gente sempre brinca, né? A gente faz bastante brincadeira com o seu SDM lá, né? Que está sempre presente, cara, suando a camisa de Grande noite. Lucas. Né, o grande Lucas de noite. Ó, tá né? sendo citado aí. Ó, tá, viu? Ó, cara. É muito engraçado. Assim, eu acho que são etapas que a gente tem que ir comemoração e tudo mais, mas eu sei que ele gosta de tecnologia, ele tem lá as tecnologias dele, né? Eu lembro que um dia ele chegou com o equipamento e eu falei, cara, mas... Não, todo mundo da Digi com os computadores fininhos, assim. Todo mundo prático, super né? flash. Slim. Não, e eu falei assim, não, eu acho que ele carregava um servidor, ele tinha uma bateria, cara, que eu acho que era maior que o notebook dele. E assim, até agora esses dias ele trocou o notebook lá, mas a gente fazia muita brincadeira com ele. Ele falou, cara, você trouxe um servidor, porque o seu notebook... Não, é que esse notebook aqui é especial, ele tem capacidade de vídeo. Mas eu falei, poxa, mas a bateria é maior que o notebook, né? E assim, eu olhava todo mundo da empresa junto com os notebooks fininhos, assim. Tem uma história que fala que aquele notebook ali fez o controle de acesso da Arca de Noé. Então, assim, a gente dá muita risada. Porque Aí, Lucas, essa é pra você, hein? Essa é pra você, cara. Você imagina, cara, o cara tá lá, assim, naquela pressão, entrevistando, vendo o perfil para colocar, aí o cara chegou assim, hoje eu vou entrevistar. A primeira vez que eu olhei o notebook, eu falei, nossa, que é isso, né, cara? Que é esse cara? Que é isso? E aí, sempre que a gente brinca... Não, aí chegou todo mundo, a gente todo mundo com notebook, assim, moderno, e o dele é aquele arrudão, né? Não, mas aí ele mostrava com orgulho, assim, a configuração que ele tinha montado e tal, que era... Ele falava que era, assim, era um processador, assim, um servidor ambulante, que levava por onde estava. Eu falei, imagina, cara, vai ter que... Eu estou imaginando você carregando esse notebook lá junto com os carros elétricos lá embaixo, fazendo... Então, era muito engraçado. E claro, cara, assim, o que é sempre divertido, que a gente sempre conta das implementações aí... quando você termina algumas etapas, né? Então, assim, eu vejo um momento que eles estavam lá, e tanto da minha equipe quanto da sua equipe, o pessoal na madrugada terminou, né? Fechou o time, o primeiro dia da madrugada, o primeiro dia do turno da manhã, da tarde, celebrando, né? Então, assim, aí você falou das pizzas, aí rola muita pizza lá, rola... Né? O pessoal se junta sempre para fazer uma brincadeira, para se divertir também, no modo de descontrair, né? Dos intervalos. Mas, assim, é muito interessante, né? Então, e aí surge o assunto de futebol, e aí as brincadeiras são sempre muito agradáveis, né? Eu acho que isso forma também a integração dos times, né? Sim, isso forma uma integração muito boa entre os times. E aí a gente sempre brinca nisso aí, cara. Mas assim, essa você falou do engraçado, eu tenho que lembrar desse... Essa do Lucas Eu falei pra ele que eu ia comentar alguma coisa dele aqui, eu acho que ainda bem que eu lembrei disso aí. O Edu nunca se conformou com isso, cara. Ele olhava, não é possível. E pesa, né? Deve ser o peso, cara. Não, cara, eu falei, cara, você vai ter que fazer, não precisa nem fazer academia, né, meu? Não precisa, já tá fazendo ali a força, né? Eu falei, cara, você falou que é uma empresa de inovação e traz um notebook dessa espessura. Mas, tal. cara, é que é saudoso, né? Porque, afinal de contas, foi usado lá na Arca de Noé. Então, você vê. Né? Mas, assim, eu sinto que ele trocou forçadamente, tanto vocês falaram. Porque parece, né? Tanto pegar eu no acho pé que ele dele. usa lá na casa dele ainda, tal, pros games, sei lá, pra alguma coisa, cara. Deve estar lá. Mas é muito engraçado, cara. É muito, muito divertido. Legal. Vamos partir para um bate-papo agora rápido, um bate-bola, um ping-pong. Vou te falar uma palavra, você responde. Entendeu? Então, você falar uma palavra e eu respondo. Vou te... Essa não tá no script, cara. Não tá, lógico que aliás, não tá. A maioria do que a gente falou que não tá no script. Então, mas a ideia é essa, cara. Deixar você fora da zona de conforto. Acabou a zona de conforto. Você acha que só o fornecedor que fica fora da zona de conforto? Agora é minha vez. Tô me vingando, né? Pô, e a chance? Vamos lá. Amor. Família. Pô, paixão. Esposa. Livro. Livro. Olha, um livro que eu gostei bastante, já li faz bastante tempo. Acho que é Mindset, a nova psicologia do poder. Carol Dweck, eu acho que chama muito legal. Legal. Até a gente fez uma dinâmica com um time na outra empresa que eu trabalhava.
Foi bem legal. Agora eu estou lendo 2 ali, estou no começo. Um de caráter corporativo, que é menos forecast, mais foresight, que é da Glaucia, já nesse mundo de IA, falando um pouco disso. Então, estou mergulhando nesse livro, estou gostando bastante. Foi um livro que eu ganhei também. E A Fé Explicada, que também é um livro católico de um padre americano, que é bem bacana também. Joia. Sonho? Sonho? Ah, cara, o sonho eu acho que é evoluir, né? É progredir. Né? Então, assim, então o sonho é seguir progredindo. Né? Eu acho que se você estagnar e se acomodar, você não vai para frente. Então, o sonho é isso, né? Claro que cada momento você coloca um foco no seu sonho, eu quero alcançar isso, quero fazer aquilo, quero ter isso na carreira, na família, mas assim, eu acho que o sonho mesmo é progredir. Eu acho que se o momento eu sentir parado, eu sentir que eu não estou progredindo, acabou o sonho, né? Então, o sonho, eu acho que de maneira geral é progredir, né? Como ser humano, como pessoa, como profissional. Lazer? Lazer? Puxa, velho, eu gosto do momento fazendo academia, eu gosto de fazer, acho que é uma coisa que me dá um prazer. Mas, assim, lazer também é estar com a família, um churrasco, assistir um jogo do Coringão. Gosta do Coringão, prazeres. né? São prazeres. E aí, assim, eu agora, não para mim, né? Mas ali para a câmera, focando. Poxa, vamos lá. Bem direto, né? Uma mensagem que você deixaria, eu diria, para os teus colegas de profissão, para os teus amigos diretores, gerentes, colaboradores, que você pudesse, o Johnny, né, o João Garcia, profissional de sucesso, né, líder, gestor, pessoa de destaque aí na nossa sociedade de tecnologia. Você, eu já falei, né, a gente conversa com muitos clientes e muitos companheiros de jornada e você é uma pessoa muito querida nesse meio, uma pessoa muito admirada. Não sei se você sabia disso, mas muitos te conhecem. Obrigado, cara. Poxa, tá? É uma referência. E aí, que mensagem você pode dar, né, olhando ali para a câmera, para esse pessoal, né? Bom, mensagem, eu acho que vou fazer um resumo desse bate-papo mesmo, né? Como a gente progride, como que a gente busca ser um melhor profissional, ser uma melhor pessoa, como que a gente fica, como posso dizer, não ficar conforme com a situação atual. A gente tem sempre que estar buscando ser melhor como profissional, buscar, eu acho que esse momento que a gente vive é buscar inovação, buscar o diferencial, mas sempre o principal, com bons relacionamentos, né? Tendo uma boa, tratando bem a equipe, tratando bem o seu parceiro, tratando bem o seu colega de setor, né? Como que a gente se integra. Eu acho que essa rede, esse relacionamento, isso só gera frutos, né? Eu acho que seja no momento de crise, seja no momento de descontração, seja no momento de desafio, eu acho que o que a gente leva para frente, o que a gente causa nas pessoas, né? Eu acho que um desafio a gente tem que no dia a dia como que a pessoa se sente depois que teve contato contigo, né? Então, assim, eu sempre busco isso, de trazer algo diferenciado, alguma coisa melhor para a pessoa, né? Para a equipe. Eu acho que é isso. O que você pode fazer para fazer o outro ser melhor, né? Não só buscar o seu objetivo, mas que também o outro possa alcançar seu objetivo. Eu acho que essa troca, então, assim, esse relacionamento, esse respeito, a dor do outro, às vezes, tem que ser a sua dor também. Então, eu acho que a mensagem, de forma geral, é isso, né? De como que a gente se relaciona profissionalmente, pessoalmente. Eu acho que tudo isso é o que dá o diferencial, né? Eu tenho certeza que daqui 10, 15 anos, quando eu estiver velhinho lá já, né? Que você vai ser um cara novo ainda. A gente vai, claro, lembrar muitas coisas, mas eu acho que a gente, mais do que o que a gente implementou, como que foi o projeto X, Y, Z, o que a gente conviveu, como a gente passou aquela crise junto, como que a gente fez aquele projeto diferenciado juntos, e você vai lembrar desses momentos, né? Eu acho que é isso que a gente leva para a vida, né? O desafio é o hoje, é o aqui, é o agora, né? Sempre olhando para o amanhã, quais são as possibilidades do amanhã, mas a gente tem que fazer o diferencial hoje, é aqui, né? Então, acho que é isso que eu posso compartilhar, uma forma humilde aí de trazer o meu modo de pensar também.
Sensacional. Gente, assim, a gente vai encerrando por aqui. Foi uma honra, um prazer estar aqui com o João Garcia, o Johnny, profissional de altíssimo nível, gestor, diretor da Fiserv, uma empresa parceira, uma empresa de inovação, uma empresa de meios de pagamento que faz a diferença no mercado nacional e internacional. Acompanhem a Fiserv nas redes sociais, eu recomendo. Tem muita publicação legal, muita informação de qualidade, eventos, pessoas. Realmente, eu diria que vale a pena ser um seguidor no LinkedIn, nas redes sociais e tudo mais. Acompanhem também a DigiSystem em suas redes sociais. Não esqueçam de nos seguir, né? Assim como vocês vão seguir a Fiserv também. Sigam lá o João Garcia também, porque esse homem tem muita história, vale a pena. E qualquer solução digital que a sua empresa precise, serviços de tecnologia, uma dor, consulte a nossa equipe comercial, consulte os nossos consultores. A gente está lá para te ouvir e buscar soluções, né? Uma empresa diferenciada com serviços diferenciados. E a gente gosta de entender, de apoiar e de buscar uma solução que traga retorno positivo para os nossos clientes. Estaremos presentes na Maratona Supply Chain, dia 22 e 23 de abril, né? Nos prestigiem, vamos estar com palestra, stand, um evento muito focado. Temos alguns ingressos, quem quiser nos procure, quando acabarem os ingressos, né? Aí, se você for entrar no site, tem 10% sendo um parceiro, sendo alguém ligado à DigiSystem. Pode utilizar. A gente fica à disposição. Tem um cupom de desconto. Então, eu só tenho que agradecer, Johnny. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo, por essa aula de tecnologia, de humildade, de gentileza. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado de coração. Obrigado, Eli. Obrigado. Eu que agradeço aí pela recepção e pela parceria. Cara, estamos juntos. Vamos para uma sala de crise, vamos dar risada e vamos resolver. Vamos, conta prometo com a mais. gente sempre. Valeu, amigo. Obrigado. Obrigado, Valeu. pessoal. Até mais, obrigado.